Apenas 2 pessoas foram levadas diretamente à presença de Deus sem experimentar a morte: Enoque e Elias. O segredo de Elias que todo crente deveria saber. Número 1. O profeta que enfrentou desânimo e exaustão. Imagine um homem que presenciou e realizou alguns dos milagres mais impressionantes registrados na Bíblia. Esse homem é Elias, o profeta do Reino do Norte de Israel. Contudo, até mesmo o mais dedicado dos servos de Deus pode enfrentar desânimo e exaustão, permitindo que suas circunstâncias sufoquem sua confiança diária em Deus. Elias, após testemunhar e executar feitos extraordinários, sucumbiu à depressão e ao medo. Jezabel, enfurecida com suas ações, ameaçou sua vida. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Mesmo após o grande confronto no Monte Carmelo, onde Elias demonstrou o poder de Deus, ele se viu dominado pelo terror diante das ameaças de Jezabel. Jezabel fez uma promessa de matar Elias em poucas horas, em retaliação por expor a mentira da adoração a Baal e glorificar a Yahvé. Elias tinha grandes esperanças de que os eventos milagrosos no Monte Carmelo levassem à conversão de todo o tribunal e até mesmo do país. No entanto, as coisas não saíram como ele havia planejado, deixando-o profundamente desanimado. Lemos em 1 Reis 19, versículo 3. Quando ele viu isso, levantou-se e fugiu para salvar sua vida. Ele foi para Berseba, em Judá, e deixou seu servo lá. Elias viajou aproximadamente 130 quilômetros para o sul, para Berseba, em busca de segurança. Embora Elias tenha obtido uma vitória significativa ao executar os profetas de Baal, isso também o tornou vulnerável às maquinações de Jezabel. Elias, um homem conhecido por sua coragem e firmeza, experimentou uma queda em sua área de maior força. Isso nos mostra que até os mais sábios e corajosos podem falhar. Em 1 Reis 19, versículo 4, lemos sobre a depressão de Elias. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminhando um dia inteiro. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo para morrer. "Já tive o bastante, Senhor", disse ele. "Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados." Elias se isolou ainda mais, além da distante cidade de Berseba. Esse homem notável, conhecido por suas poderosas orações, foi capaz de parar a chuva por 3 anos e meio e depois fazê-la recomeçar. Contudo, ele orou pela própria morte. Felizmente, essa oração não foi respondida, mostrando que, às vezes, receber um não de Deus é melhor do que receber um sim. Elias expressou sua exaustão e desespero. "Já tive o bastante, Senhor." Apesar de seu grande trabalho no Monte Carmelo, que não resultou em um reavivamento nacional duradouro ou em um retorno ao Senhor, o estresse e a natureza exaustiva de seu trabalho o fizeram sentir como se não estivesse realizando nada. Elias pode ter esperado que os eventos no Monte Carmelo mudassem o coração de Acabe, Jezabel e da liderança de Israel. No entanto, ele pode ter esquecido que as pessoas muitas vezes escolhem rejeitar a Deus, apesar das evidências apresentadas a elas. Depois de examinar o que parecia ser um fracasso em seu trabalho, Elias imediatamente se culpou por se sentir indigno. Ele acreditava que seu trabalho não teve sucesso por causa de seus próprios pecados e dos pecados de seus antepassados. É um equívoco comum pensar que os profetas nunca se sentem desanimados, mas a história de Elias mostra que até eles passam por momentos difíceis. O ministério de Deus para o desesperado Elias não terminou aí. Quando Deus encontrou Elias em seu estado de desespero, ele não o abandonou. Pelo contrário, o Senhor o levantou e o colocou de volta na batalha, dando-lhe ajuda valiosa na forma do profeta Eliseu e, eventualmente, levando-o ao céu em um redemoinho. Deus cuidou das necessidades físicas de Elias. A compaixão de Deus está sempre disponível para aqueles que se apegam a Ele com determinação. Essa fé leva à libertação das limitações do passado e à superação das dificuldades. Lutar com uma vida que parece vazia e sem esperança pode ser extremamente difícil, mas a intervenção divina pode trazer mudanças genuínas e transformação.
A graça de Deus pode criar um caminho onde parece não haver nenhum, mostrando que, mesmo quando nos sentimos limitados ou desqualificados por nosso passado ou origem, Deus pode nos usar de maneiras poderosas e inesperadas. Essa história é um testemunho de como a fé e a determinação podem trazer resultados milagrosos. Através da fé de Elias e da resposta de Deus, vemos que mudanças genuínas podem ocorrer quando confiamos em Deus e buscamos sua intervenção. Elias, o profeta que nunca morreu, teve uma jornada incrível e única. Ele emergiu como o profeta escolhido por Deus, passando por um intenso treinamento em Querite e sendo refinado em Sarepta. No Monte Carmelo, Elias foi usado poderosamente por Deus e em diversas ocasiões compareceu diante do rei Acabe, demonstrando a força e a fidelidade de Deus. Ele também foi abençoado com a companhia de seu amigo e sucessor, Eliseu. Elias alcançou o ápice das experiências de vida ao servir heroicamente a Deus, sempre permanecendo humilde. Mas estava prestes a experimentar algo que superaria todas as suas conquistas anteriores. Ele iria evitar a morte. A partida imortal de Elias é uma ocorrência extremamente rara na história registrada. Apenas 2 pessoas foram levadas diretamente à presença de Deus sem experimentar a morte: Enoque e Elias. Em Gênesis 5, versículo 24, lemos sobre Enoque. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. E em 2 Reis 2:11, a partida de Elias é descrita. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo, que separou os dois, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Esses eventos são exemplos de como Deus pode agir de maneiras extraordinárias e inesperadas. A história de Elias é particularmente notável porque ele sabia que seria levado ao céu sem morrer, o que o torna um exemplo apropriado de como devemos viver na expectativa do retorno de Cristo. No último dia de Elias na terra, ele foi levado ao céu por um redemoinho, um evento poderoso e milagroso descrito em 2 Reis 2:11. A palavra hebraica para redemoinho também pode ser traduzida como uma rajada de vento, indicando um movimento amplo e poderoso que em um instante levou Elias da terra à presença de Deus. Deus já havia revelado a Elias que isso aconteceria, como aconteceria e onde aconteceria, o que explica a determinação de Elias em seu último dia na terra. Neste dia, Elias, acompanhado por Eliseu, iniciou sua jornada final em Gilgal, um lugar de significado espiritual profundo, pois foi o primeiro acampamento dos israelitas na terra prometida sob Josué e um lugar de renovação do pacto. De Gilgal, eles foram para Betel, um lugar de oração, e finalmente ao Jordão, um local simbólico de passagem e transformação, não apenas de morte física, mas também de renúncia à vida própria. Ao longo dessa jornada, Elias refletiu sobre sua própria vida de dedicação e renúncia, uma vida poderosa, marcada por uma entrega completa aos propósitos de Deus, até mesmo morrendo para seus próprios desejos e planos. Esta abordagem permitiu a manifestação da maior glória de Deus.